E a equipe do canal Empreender segue aqui na capital paulista. Nesta edição, o programa vai falar de um dos setores que mais cresce no país, o da indústria fonográfica, e quanto esse mercado tem atraído empreendedores que veem nesse negócio uma oportunidade de fazer bons negócios. Não só empreendedores, mas principalmente jovens talentos, caso do Guibert, ele que é um talento, um jovem promissor, compositor, cantor brasileiro e que despertou essa veia artística, na verdade conheceu esse lado artístico apenas aos 6 anos de idade. Conta pra gente, Gui, como é que foi essa experiência tão jovem? Isso aí. Aos 6 anos de idade eu estava assobiando, né, num horário de prova, e a professora falou que estava atrapalhando os outros colegas, né? E aí relatou isso para minha mãe, para a professora de música, e a professora de música falou para minha mãe me colocar na aula de flauta, né? Para minha mãe e pro meu pai me colocarem na aula de flauta. E aí quando eles me colocaram na aula de flauta, eu tinha que ler as partituras, mas só que eu nunca gostei muito de ler as partituras, por causa que pra mim era mais fácil tocar de ouvido, né? Eu fazia as notas ali e conseguia tocar a música. Aí acabou que eu ensaiava, passava nos testes e ia pras apresentações tocar, né? E aí depois desse dia eu sempre estive inserido aí no meio da música e nunca mais larguei. Ou seja, com 6 anos de idade, teve esse insight de que não, a Sim. música está comigo, eu estou com a música e preciso seguir carreira nesse gênero musical, nesse gênero profissional. Isso aí, desde os 6 anos de idade. E eu sempre procuro tá melhorando cada vez mais essa caminhada da música, né? Que é uma grande alegria para mim, poder passar minha mensagem para as pessoas através das letras. Fico muito feliz quando as pessoas mandam um feedback no meu Instagram, né? Que às vezes mandam, tô escutando o Jeito Paulista em loop aqui, tá muito legal. Eu fico muito feliz com esse feedback e a gente sabe que tá ali, né? Na caminhada certa, ali, transmitindo mensagens boas. Hoje o Gui tem 15 anos de idade, já compôs 2 músicas e já tem data marcada para a terceira, é isso, né, Gui? Já tem dia 4 de agosto aí, Vida Agitada, em todas as plataformas digitais. E o Gui que tem presença marcante no Spotify, no YouTube e tem esse trabalho dele já reconhecido em todo o planeta, podemos dizer isso, né, Gui? Podemos, já sou reconhecido em alguns países como Rússia, Portugal, na Angola também tem, na França, diversos países. Ou seja, um jovem multi-instrumentista. O que é que isso significa? O Gui tem talento para tocar vários instrumentos, é isso, né, Gui? Exatamente, tenho talento para tocar vários instrumentos. E eu tenho mais facilidade em tocar os instrumentos de sopro, né? Desde criancinha ali assobiando na flauta, que foi o que me levou mais. E quando a gente fala desse instrumento de sopro, Gui, como é que você se sente quando você toca, por exemplo, uma flauta? Eu me sinto ali no meu lugar, né? Eu sinto que ali é onde eu tenho que estar, tocando uma flauta, gaita, flauta doce transversal, clarinete, sax. Ali é o meu lugar no instrumento de sopro. Mas também gosto muito de um violão, tem muito sentimento ali nas cordas, no cavaquinho, gosto muito. E podemos dizer, né, Gui, que essa sua veia artística, essa sua veia musical vem de berço, né? Ou seja, de família, né? Porque tá seguindo aí meio que os passos do paizão, né? Com certeza, meu pai tocava pagode na noite, meu avô teve banda de rock, tocava na banda de rock, tocava contrabaixo, meu pai tocava cavaquinho e cantava pra mim na barriga da minha mãe, inclusive, né? Ele fez uma música pra mim quando eu tava na barriga da minha mãe, e aí desde sempre tô no meio da música aí, já nasci apresentado pra música já. E nesses 9 anos, Gui, de trajetória musical, qual foi o momento mais marcante para você? Ou qual tem sido o momento mais marcante em toda essa sua carreira? Assim, é muito difícil escolher um momento, porque são muitas emoções, né, na caminhada da música. Mas um momento que eu posso falar, assim, que foi o lugar que eu pensei, não, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida, foi no dia que o Só Pra Contrariar foi fazer um show na minha cidade. Aí eu levei a gaita no bolso por causa que eu queria tentar tocar lá no palco, né? Mas eu não sabia que eu ia conseguir. Aí eu e meu pai e minha mãe, a gente tava tentando lá, foi lá pra frente do palco, e eu falei com o segurança assim, como é que eu faço pra entrar nessa área aí? Que sempre tem aquela área mais, né, reservada. Pra frente, é mais reservada. Ele falou, você tem que falar com as pessoas lá. Aí eu conhecia muita gente, já falei lá com meus amigos, já conseguiram me colocar na frente do palco. Aí eu ficava mostrando a minha gaita assim pro Fernando Pires, e aí do nada juntou um monte de amigo meu falando, ele toca gaita, ele toca gaita. Ele só fez assim com a mão. Aí eu passei por trás do palco assim, aí eu cheguei lá, já aquela multidão, já a população toda de Pedro Leopoldo lá da minha cidade tava lá. E aí eu toquei gaita lá na tranquilidade e acabou que deu tudo certo.
E como é que foi, Gui, essa experiência de você mostrar o seu talento ali ao vivo para as pessoas com o qual você convive diariamente, seja no dia a dia na rua, seja no dia a dia da escola, dos seus compromissos, né? Como é que foi essa sensação? Como é que você se sentiu naquela hora ali, tendo aquela chance, aquela oportunidade de mostrar o seu trabalho, brilhar ali para milhares de pessoas, 20, 30, 40 mil pessoas ali que estavam ali acompanhando aquele show e acompanhando, claro, você também? Sim, sim. Foi muito legal, né? Eu cheguei na escola, você que tocou tá lá só pra contrariar. Eu fiz muitos amigos, né? Às vezes umas pessoas que nem me conheciam, assim, na rua, falando comigo, você que tocou lá, né? Parabéns e tal. Ganhei muitos seguidores também no Instagram. E é isso, né? Eu fico muito feliz, assim, de tocar pros meus amigos, que eles veem assim, caramba, é isso que ele gosta mesmo e tal. E acabam me apoiando cada vez mais, né? Aí depois eu fui pro camarim com eles, a gente conversou. Foi muito legal, tiramos fotos, foi muito top. Muito bacana estar aqui ao lado do Gui, porque a gente vê como ele é desenvolto, como ele se expressa bem. Gui, você tem apenas 15 anos de idade, de fato é muito jovem. Eu, pelo menos, com 15 anos, eu não imaginava, enfim, chegar onde você está pensando em chegar, onde você já está, onde você já conquistou. Como é que você vê esse mercado da música brasileira para jovens como você? Eu vejo que tem bastante jovens, né, querendo, hoje em dia, principalmente no mundo do trap, né? Tem bastante jovem querendo passar sua mensagem de diversas formas artísticas, pode ser até na pichação, no grafite, diversas formas artísticas querendo passar sua mensagem. E eu vejo que isso é muito bom, por causa que é um meio muito bom, o meio da música, né? Pode ser muito perigoso também, mas é um meio muito bom, muito legal, assim, que abrange, tipo, diversas formas, como eu falei. Ou seja, para você que ainda tem dúvida em querer empreender no Brasil, são casos como esse que a gente escuta, que a gente acaba conhecendo, se deparando, o quanto é possível sim empreender no Brasil. O Gui aqui é uma prova disso, com apenas 15 anos de idade, já está empreendendo no mundo artístico, no mundo da música, confiante, está realizando um dos sonhos dele e, é claro, a gente está aqui de portas abertas para mostrar casos como esse, casos desse como o do Gui, que empreender no Brasil vale a pena, é isso, né, Gui? Isso aí, com certeza, vale muito a pena. E é claro que chegou aquele momento, né, que mais esperado, onde todos querem saber conhecer um pouco desse talento do Gui, que é o tocar, né? Então vamos deixar aqui o espaço aberto para que o Gui possa mostrar para você aí de casa, para você que está nos assistindo, o programa Na Onda aqui no canal Empreender, um pouco desse jovem talento. Vamos nessa, Gui? Vamos nessa. Vamos lá. Yeah, é o Guibert quebrando tudo. De desculpa a vida por eu ser assim. Jogo começa agora, eu vou ter que ir até o fim. Orgulho pra minha mãe, pra minha família, fazer jus por tudo que eles têm feito por mim. Yeah, quando isso der certo, ninguém vai mais ter que se preocupar. Preocupação só se for com viajar e gastar uma casa na praia de vista pro mar. Muito bacana, bom demais. Quando der certo, o jeito paulista, me amarrei no jeito paulista porque de fato é contagiante. Gui, a gente sabe que é uma trajetória, não é fácil, né? A gente sabe que apostar nos sonhos muitas das vezes a gente tem que abrir mão, né, de muitas coisas, abdicar de muitas coisas, somente gostos pessoais, né, e de fato se empenhar ali, se dedicar, é uma área que a gente sabe que é muito competitiva, né, assim como outros segmentos de mercado, existe muita competição, mas como a gente sempre fala, né, o sol nasce para todos, né, sim, com certeza. E nasce assim como nasce para mim, nasce para você. Já são 2 músicas aí que estão estourando, tem estourado nas plataformas digitais, no Spotify, no YouTube, Instagram, nas redes sociais como um todo. E já tem aí uma terceira música já encaminhada, né? Que vai ser gravada agora no mês de agosto, no dia 4. Sim. Onde é que o Gui quer chegar de fato? O Gui se vê nesse mercado, nesse ramo de profissão, nesse empreendimento que é o setor da música?
Então, o meu principal objetivo é alcançar o sucesso sempre inspirando outros jovens, outras pessoas a seguirem esse caminho, que é um caminho muito bom, que foi o que me salvou, na verdade, né? Eu cheguei lá em Minas Gerais, não conhecia muitas pessoas e eu acabei ficando doente. E o que me salvou, de fato, foi a música, que eu comecei a tocar gaita em outros lugares, como na igreja, em apresentações com meu pai. E aí o que me salvou foi a música. Então, eu quero transmitir essa energia positiva para todo mundo que escuta minhas músicas e transmitir boas mensagens nas minhas letras para as pessoas. E o bacana de tudo isso, né, Gui, é você poder contar aí com um apoio, né, incondicional dos seus pais, da sua família, né? Da minha família inteira, dos meus amigos, isso daí ajuda muito. A gente ir pro estúdio, gravar, essa vontade, assim, que eles têm, assim, de me ver lá no alto, de me ver bem, isso daí é um grande incentivo para mim. Às vezes eu coloco nas minhas letras também. Ou seja, é um caminho sem volta, né, Gui? É um caminho sem volta, que você entrou na música, você não consegue mais largar, é muito bom. Gui, sucesso, meu amigo, parabéns te conhecer, eu quero te ver brilhar muito mais ainda, te ver aí fazendo grandes shows em todo, não só no Brasil, mas mundo afora, cruzando essas fronteiras, levando esse seu talento, essa sua letra, essa sua música para milhares de pessoas em todo o mundo. Muito Gui, obrigado. É isso aí, meu amigo. Muito obrigado pela Sucesso. oportunidade, muito obrigado. Pode contar com a gente. Pode falar que aqui é o Guibert, elas me chamam de chefe só porque eu faço a minha grana pela internet. Pede foto do corte, manda mensagem perguntando o que eu tô fazendo, data pra falar a verdade, nem eu sei direito. Existem várias atividades econômicas ligadas à indústria da música e uma delas é o estúdio de música. E olha só, você nem precisa ser músico para empreender nesse ramo. Eu estou aqui ao lado do Luiz Paulo, ele que é fundador do Estúdio Invisível, mas nesse caso aqui ele é músico, tem uma banda de rock há mais de 10 anos e, claro, decidiu também empreender nesse ramo musical. Foi bem isso, né, Luiz? Exatamente. Eu estou aqui com o Estúdio Visível desde 2018, parceria minha com também engenheiro de som, o Daniel Sangines. A gente estudou junto, se formou em audioacústica, nos conhecemos lá e quando a gente encerrou o curso a gente resolveu montar o estúdio aqui. Eu tenho formação em engenharia de áudio, né? Audioacústica, produção musical e também sou músico. Comecei músico com 10 anos de idade, me identifiquei muito com a história do Gui, ele falando que chegou numa cidade diferente e tal, e a música salvou ele. Comigo aconteceu mais ou menos a mesma coisa. Eu sou carioca, fui com 12, 13 anos para Rondônia, chegou lá, meus familiares lá no Rio falavam: nossa, o menino gosta de rock, gosta de música, toca. Chega lá, ele não vai encontrar ninguém para tocar. E puxa, para minha surpresa, no primeiro dia que chegou a mudança, que eu liguei a guitarra, comecei a tocar, apareceu 2 moleques no muro, assim, eu olhei, cara, que isso? Aí eu falei, pô, você toca também? Eu falei, pô, toco, aí tá, vem aqui, vamos tocar, a gente tem banda e tal, não sei o que, daí eu já formei minhas primeiras bandas e nunca mais parei. Ou seja, o Luiz, que é do Rio de Janeiro, foi ter uma experiência em Rondônia, completamente fora de rota, né, do mundo musical, digamos assim, né? Total. E lá ele conseguiu, de fato, seguir os passos, os sonhos dele, que foi montar aí as primeiras bandas, como ele falou, né, Luiz? Sim, foi lá que eu me inseri total na cena musical, comecei com produção musical lá, autodidata mesmo, com os amigos, montando home studio e tal. E aí, em 2014, eu vim para São Paulo e aí eu comecei a estudar engenharia de áudio, produção musical mesmo. E aí montei o estúdio, continuei com as bandas. A banda que eu tenho é de lá, apesar de eu ter entrado na banda já aqui. A banda também é de Rondônia, é a banda Versalhes, participou do programa Superstar, já foi indicado ao Grammy, tem uma história bonita aí pela frente e agora a gente está se dedicando ao nosso terceiro disco. Estamos em processo de pré-produção desse terceiro disco, estamos pré-produzindo aqui. O segundo disco da banda também foi produzido aqui e aqui eu trabalho muito com pop rock, MPB, reggae, trap, rap, nessa praia. Esse estúdio surgiu justamente para dar oportunidades para outras pessoas que se veem nesse mercado da música, né, Luiz? Totalmente, totalmente. Aqui a gente apoia muito os artistas independentes, a gente abre espaço, dá todas as facilidades possíveis para que aquilo aconteça, para ninguém deixar de fazer. Porque, eu tô apertado agora. Não, então parcela, paga mais para frente, mas
vamos botar esse trabalho artístico na rua aí, vamos fazer acontecer. Tem muito questão hoje em dia de você também fazer parceria, se você acredita mesmo no trabalho, faz uma parceria, divide royalties, sabe? Então há muitas formas de trabalhar e fazer a coisa funcionar, porque a gente sabe que é um mercado concorrido, é difícil, é complicado. Você vê assim como a família do Guilberto apoia ele, putz, isso é muito importante, porque sei lá, pô, se o moleque decidisse fazer medicina, e a família tem que desembolsar uma boa grana, e a música não é diferente, cara, tem que ter investimento. De uma forma ou de outra, a gente, como eu disse, de artistas independentes, tira daqui para botar ali e tudo mais, faz projeto, edital, cultural do governo e tudo mais, mas dá um jeito de fazer acontecer. Precisa da grana? Precisa. Sempre precisa do investimento. Qualquer empreendimento precisa de investimento e a música não é diferente. Mas, assim, como músico, também já passei por tudo isso na pele, agora como produtor musical, dono de estúdio, a gente também tenta ajudar sempre da melhor forma possível para que o artista bote seu trabalho aí no mundo. Como é que você enxerga, Luiz, esse mercado da produção musical no Brasil? Cara, assim, é um mercado que hoje em dia todo mundo com um computador instala um software e tal, já bota lá no Instagram, produtor musical, fiz um beat aqui, eu sou produtor musical. Eu acho que isso faz com que o mercado pareça inchado, mas a gente tem poucas pessoas mesmo no mercado qualificadas para fazer o trabalho. Faz um trabalho realmente sério, galera que estudou, e eu acho que isso faz diferença no resultado final. A gente sabe como é que é. Luiz, da capacitação, né? De você se profissionalizar para você se destacar e ser um diferencial diante dos seus concorrentes, né? Sim, eu acredito muito nisso. Não só no ensino, eu vou para uma instituição aprender aquilo, mas pelo menos você frequentar workshops, pessoas que já trabalham com isso, a experiência no ramo do áudio, a experiência às vezes vale muito mais do que um conhecimento teórico. Então eu acho que ver outras pessoas fazendo te abre a cabeça assim, para novas possibilidades, porque áudio é física, né? Então as coisas acontecem ali matematicamente, se você fizer isso, vai acontecer isso, mas tem várias formas de fazer. Então, cada profissional faz de um jeito, então você vê outros profissionais fazendo, você sempre aprende alternativas para fazer a mesma coisa. E até porque a gente sabe que esse mercado é muito promissor, né, no país, né, Luiz? Sim. Levantamento revela que o Brasil está em uma 9ª posição, se comparado no ranking mundial, e movimentou em 2022 mais de 2,5 bilhões de reais. Sim, com a música brasileira. A música brasileira é fortíssima no mundo inteiro, né? A gente sempre teve bons representantes, desde de João Gilberto a Anitta, agora a música brasileira, assim, independente do estilo, do gênero, está sempre muito bem representada e sempre muito bem vista e sempre muito bem apreciada. Agora, e o investimento? Porque as pessoas muito se apegam a isso, né? Eu quero abrir meu próprio negócio, eu tenho uma veia artística, ou eu quero seguir carreira do meu irmão, ou dos meus pais, ou de um tio. A gente sabe que não é um investimento tão baixo, né? Não, igual eu citei o exemplo aqui um curso de medicina, que é bastante caro. Acho que para você entrar na música também tem um investimento alto, porque não é só o equipamento, não é só a aula de música, é a assessoria de imprensa que você vai precisar, é uma divulgação na rádio, e tudo isso é dinheiro, marketing digital. Então, para você ter uma equipe mesmo, você tem que ter um investimento, capital de giro e tudo mais. Mas uma coisa que eu sempre digo, principalmente para a galera que trabalha com produção musical, que justamente por conta da popularização da tecnologia, dá para fazer muita coisa legal com um computador, um controlador e um fone de ouvido. Pronto, você consegue fazer trabalhos profissionais com isso. E aí vai rentabilizando, vai investindo, vai comprando mais equipamentos. A gente sabe também que o equipamento faz diferença, mas não faz o produtor. É isso.
E a produção musical, né, como você bem falou, né, Luiz, acaba movimentando e atraindo muitos parceiros e dando oportunidades principalmente para outros empreendedores, né? Sim, total. A gente, tudo que eu consegui nesse meio da música, nada foi sozinho, sempre foi através de parcerias, como o Daniel, que me ajudou aqui a montar esse estúdio, está comigo até hoje ele não pôde estar aqui, está de mudança. E o pessoal da banda também, que sempre aqui apoiou, precisa limpar, vamos fazer uma geral aqui, tá? Chama os caras, vamos limpar tudo. E, putz, no começo, cada um ajudou com um cabo, não, deixa esse cabo aí, pode ficar usando o pedestal, e aí vai crescendo. Eu acho que a parceria fortalece demais, ninguém faz nada sozinho nessa vida. Com certeza, porque aqui você depende de um marceneiro, você precisou Sim. de um marceneiro, você precisou de um eletricista, né? Você Total. precisou de uma pessoa que pudesse levantar aqui essa estrutura física, Sim. né? Eu tive a grande sorte desse meu sócio, ele ter também, antes de trabalhar com áudio, ele trabalhava com, como chama, edificações. Uhum. Então ele manja bem de construção, então ele fez todo o desenho, ele manja de elétrica e tal, então ele foi o xerifão aqui. E a gente fez a maioria das coisas, cara, você vê esses painéis de madeira e tal, a gente cortou, lixou e tal, fez bem do it yourself mesmo, com as próprias mãos. A gente chamou, acho que teve um profissional que fez o isolamento, né? Levantou a parede de drywall e tal, lã de rocha, pá. E o resto, os acabamentos e pá, o desenho, o projeto, foi tudo idealizado e feito por nós mesmos. Quantos parceiros hoje, Luiz, o Estúdio Indivisível tem? Conta. Nossa, parceiros, poxa, não sei nem quantos, assim, contar, assim, mas tem muitos. A gente tem muita parceria com a Casa de Francisca, que é uma casa de shows aqui, que trabalha muito com a música brasileira, né? Eu e o Daniel, a gente faz som lá ao vivo, a gente faz as gravações, a gente traz pro estúdio, tudo que sai de vídeo ao vivo lá, o áudio é nosso. A gente já fez, putz, Zeca Pagodinho, Gal Costa, muita gente legal lá pela Casa de Francisca. E é um dos grandes parceiros. Assim. Dá para nos dizer, nos contar, Luiz, de todas as promessas, de todos os talentos que passaram por aqui, um que hoje realmente estourou e está super em evidência? Super em evidência. Sim, fora esses já grandes que consagrados, que a gente já trabalhou, já fez mixagem, masterização. Tem a minha própria banda, a Versalhe, tem uma cantora fantástica que é a Gabriê, gravou os primeiros singles aqui dela. Tem essa parceria aí com o Guibert que está crescendo. Esses são os que eu lembro agora de cabeça. Como empresário, como empreendedor, Luiz, como é que você se sente em poder ajudar esses jovens talentos, essas promessas no mercado artístico, no mercado musical, caminharem e alcançarem seus objetivos? Putz, eu me sinto privilegiado, cara, porque é onde eu gosto de estar, fazendo música, dentro de estúdio. Então, putz, poder com o meu conhecimento, com a minha experiência e poder ajudar artistas novos é uma realização muito grande para mim. Essa foi mais uma conversa aqui com o Luiz Paulo, ele que é músico, ele que tem uma banda, a Versalhe, banda de rock, que já estourou há mais de uma década em todo o Brasil, ele que é empreendedor, empresário e o grande idealizador desse Estúdio Invisível que fica aqui na capital paulista. Luiz, sucesso sempre, muito obrigado aqui pela Eu que agradeço, meu amigo. Valeu. É isso aí, tamo junto. A seguir tem mais Na Onda da Música. Vamos conhecer um empreendedor que é músico, produtor musical, professor e publicitário. É um instante só, o programa Na Onda volta já.
A indústria fonográfica brasileira é um setor que depende de várias outras atividades que movimentam esse mercado. E uma dessas atividades é a produção musical. Aqui ao meu lado, o Eduardo Ferreira, mais conhecido como Edu Ferreira, ele que é empreendedor, músico, produtor musical, audiovisual, professor e também, nas horas vagas, faz outras atividades ligadas à música, né, Eduardo? Exatamente. Na verdade, ao longo dos anos, já são no mínimo 10 anos trabalhando só com áudio, com música e trilha sonora. Antes disso, já tem também uma bagagem como músico e como pessoa que trabalha na comunicação em algumas áreas, mas assim, ao longo desses 10 anos eu fui vendo várias frentes de trabalho dentro do áudio e da música, então essa lista aí é grande mesmo. Isso porque essa veia dele, não só a empreendedora, mas a artística, musical, veio de berço, né, Edu? Porque a família toda é de músicos e, claro, quando a pessoa é criada nesse ambiente musical, não tem como escapar, né, Edu? Podemos dizer isso. Né? É verdade. Meu pai também tem uma história similar, sempre cantou desde criança, acabou indo trabalhar com outras áreas, mas sempre teve a música ali como não só um hobby, mas uma profissão paralela também. E acho que isso me influenciou de certa forma até o ponto que eu consegui também levar esse lado da música para minha vida, vamos dizer, de uma maneira completa, assim, tanto de um lado que tem o prazer, que tem o prazer mesmo de se relacionar com a música como ouvinte e como quem faz e como quem trabalha com isso. E aí é importante também, né, Edu, a gente destacar a questão da profissionalização, né? Você que é formado, tem formação em publicidade, né, comunicação social, é meu colega aqui de área, né, de comunicação, mas com habilitação em publicidade, eu no caso sou habilitado em jornalismo, mas que o quanto é importante a pessoa se profissionalizar, se capacitar, né, ela de fato se graduar para seguir carreira nesse meio, como em qualquer outra área de atuação, né, Edu? Na verdade, tem vários conhecimentos adquiridos na área que, óbvio, quando você está se formando, você entende que isso é importante, mas depois, com alguns anos de prática e na prática, você vai aprender o quanto isso faz diferença e vai entender o quanto isso realmente somou na sua trajetória, né? Hoje em dia eu tenho muitas funções, vou dizer assim, de bastidores, que não são necessariamente o que alguém relaciona com alguém da área da música, mas que nesse lado do empreendedor eu preciso usar muito. Tanto de comunicação pessoal, ou com fornecedores, ou quando eu reúno uma equipe para servir a um projeto específico, seja no audiovisual ou só na área da música, eu entendo que esses conhecimentos e todas as qualidades que eu fui somando ao longo da vida universitária e do início em outras áreas de trabalho também são muito importantes hoje. Agora, como é que faz para dar conta de tanta responsabilidade, dar conta do recado aí, Edu? Porque já são praticamente dupla, tripla, às vezes 5 jornadas, né, no dia, né? Sim. Porque produtor musical, empreendedor, músico, professor, publicitário, como é que você faz para, de fato, conseguir atender a todos aí e dar conta do recado? Eu acho que com certeza precisa de uma organização, assim, um calendário, minimamente um calendário para saber o que você vai fazer no dia, na semana, no mês, coordenar as entregas também e muitas vezes contar com uma sorte das coisas acontecerem no tempo certo e naquela semana eu tenho algum show para ensaiar, na outra semana eu tenho um disco para entregar, ou uma mixagem, ou uma entrega, ou alguém para receber aqui e gravar. Então tem uma sorte e tem uma organização também, que sem isso acho que não vai para frente. E uma vontade de fazer também, né? Vontade de realizar essas funções, de entender que também é um encadeamento, né? Todas estão meio conectadas e alguém que eu ensinei, que nas aulas de canto foi um aluno meu, provavelmente ele vai gravar um disco, então eu também posso cobrir essa área de diversas formas. Talvez ele vá, fazer um clipe e aí eu também posso trabalhar nessa parte ou de sound design ou coordenar uma equipe para ajudar ele a fazer esse produto final. Então as coisas vão se ramificando e eu consigo também trazer pessoas de uma área para outra. Acho que isso é o mais legal que eu tenho descoberto.
Falando um pouquinho agora mais desse seu trabalho como professor, né? Como conhecedor da música, é importante, né, Edu, a gente ressaltar essa questão do como o online, né, de como as plataformas digitais transformaram a vida de milhares de empreendedores em todo o país. E com você não foi diferente, até porque com a pandemia da Covid-19 você teve que também se reinventar, né, nesse mercado, né? Sim, no primeiro período ali da pandemia foi um tempo em que ninguém tinha certeza de nada. Muitos colegas do audiovisual ou mudaram de área, ou pararam de trabalhar, ou tiveram que realmente se reinventar forçadamente, né? A gente usa esse reinventar como algo positivo, porque a gente tem que trazer algo positivo de algo ruim, né? E muita gente conseguiu fazer isso. No meu caso, eu trabalhei bastante no audiovisual, só que as aulas de canto que eram presenciais passaram a ser remotas, passaram a ser online. E começou a funcionar muito bem. Tanto que rolou uma expansão, muita gente mudou de lugar e também muita gente de outros países, outras cidades, outros estados começaram a fazer aula de canto, que no fim eu entendi que era algo muito importante para quem fazia num momento tão complicado assim. Acho que a aula de canto ela te coloca no mínimo 1 hora só com você, isso falando do aluno ou da aluna, né? É uma hora muito focada na respiração, na técnica, na voz, na redescoberta desse instrumento mesmo, né? Então eu encaro a voz como esse instrumento que a gente usa toda hora aqui, a gente está usando sem parar, falando, só que você pode usar para cantar e pode sempre redescobrir um pouquinho mais. Então foi um período interessante assim para redescobrir o online como uma ferramenta para conseguir expandir ainda mais essa área do meu trabalho. Você como empreendedor, Edu, como é que você enxerga esse mercado fonográfico brasileiro nos próximos anos? Eu acho que só vai crescer mesmo. Tem crescido muito, né? Acho que no período pós-pandemia já foi uma coisa sabidamente, tiveram muitos lançamentos de artistas independentes ou artistas que já tinham nome e deram uma parada, mas retomaram, né, pós-pandemia. E a gente é um país que, se a gente for ver qualquer lista de consumo, falando de online mesmo, né, que hoje em dia o mundo é muito digital, o Brasil é um consumidor altíssimo, assim, de música, de conteúdos, seja para streaming de séries, de vídeos, de filmes no geral, próprio vídeos no YouTube, que seja, ou plataformas como TikTok, Facebook, Instagram. Então tem tudo para crescer. Falando especificamente de Brasil, acho que mais ainda, né? A gente tem um público gigantesco e os artistas que conseguem canalizar os seus trabalhos para esse público vão ter cada vez mais trabalho e mais público, mais renda, se conseguir monetizar, né? Que é outra história a partir dessa conversa também, que é conseguir monetizar os seus talentos, os seus produtos ali dentro de uma rede tão competitiva, né? E como precificar? Você falando aí em monetizar os seus produtos, os seus serviços, como você precificar o seu produto ou o seu serviço de uma forma que você não deixe de ser competitivo e, claro, e não fique muito acima ou aquém do seu concorrente? Sim. Acho que essa é uma grande questão no audiovisual no geral, assim, e falando especificamente da minha área também de áudio e de música, de produção musical, porque, óbvio, tem um fator subjetivo, tem um fator geográfico, em cada praça se cobra de algum jeito, mas assim, acho que é muito importante, como uma dica mesmo, entender o quanto você precisa dentro do seu orçamento para manter aquele trabalho ou a sua vida enquanto indivíduo, sua vida pessoal, e fazer um recorte de tempo, precificar a sua hora, para ver se aquele trabalho realmente paga a sua hora e se você fizer esse trabalho, sei lá, 6 horas por dia, 8 ou 4, quanto isso vai representar no seu mês. E aí conseguir fazer um fluxo de caixa realista, competitivo, mas também que te valorize e valorize a sua classe também, né? Acho que tem um certo piso, enfim, de várias categorias que devem funcionar para que a classe inteira consiga também sobreviver. Não adianta nada eu cobrar muito barato e conseguir os trabalhos, ou cobrar muito caro e não conseguir pegar nenhum trabalho, ou ficar torcendo para esse um trabalho do ano ou do mês que ele venha e seja esse trabalho que vai prover essa grana, né, por esse mês. Então acho que tem que ter um equilíbrio ali.
entre ser sustentável, entre ser competitivo e entre ser bom para você, né? Bom para o seu negócio, ter alguma visão de futuro também. Imaginar que isso vai dar em algum lugar, que isso vai se alimentar, né? Vai alimentar o seu trabalho e que vai na verdade, permitir que você continue fazendo o que você tem feito. Acho que isso é uma coisa importante. Falando em visão de futuro, né, a gente sabe que é possível, né, começar no quarto de casa, sim, na garagem de casa ou na sala de casa, assim como você começou, né? Porque sim, muitas das pessoas acabam tendo essa visão de que, para eu ser um produtor musical ou para eu começar nesse ramo da música, eu preciso montar um estúdio, alugar um espaço, gastar. Eu sei que o custo não é barato, sim, né? Não é um custo baixo, mas que é possível sim começar em casa, né? Sim, sim. Hoje em dia, cada vez mais, acho que com certeza, se a gente falar aí de 10 anos para cá, a gente tem muitos casos, falando da indústria fonográfica mesmo, de artistas e discos que nasceram no quarto, nasceram numa garagem ou nasceram com pouca tecnologia ali aplicada e deram em algum lugar, assim, falando de indústria, né? Nem falando artisticamente, mas que a indústria reconheceu. Hoje em dia as tecnologias são razoavelmente baratas também. Claro, você pode ter a melhor placa de som e o melhor computador, isso certamente vai influenciar no trabalho final. Mas tem muita gente que com celular consegue fazer, tem casos de músicos conhecidos que começaram com celular e aí uma coisa vai levando a outra. Algum produtor identifica esse talento, leva para o seu estúdio, seja um estúdio de médio porte, pequeno, mas que alguém com um estúdio maior também vai conseguir receber esse trabalho. Mas eu sou super do time de que dá para resolver as coisas de um jeito inteligente e que não precisa do melhor estúdio do mundo. Claro que quando eu preciso do melhor estúdio do mundo também eu tenho meus parceiros e eu consigo ir para lá. Mas a gente está num estágio, acho que tecnológico mesmo, musical e tecnológico, que a diferença, obviamente ela existe, mas ela não é tão grande como já foi. Então, alguém no seu quarto, num lugar que não tem nenhum tratamento acústico, consegue sim gravar alguma coisa e com conhecimento, óbvio, com alguém sabendo o que está fazendo, vai conseguir levar essa voz gravada num quarto, num armário, em algum lugar minimamente inteligente, assim, com uma sacada. Acho que tem que ter uma sacada para ter algum produto na mão e aí esse vai dar algum lugar. Eu sou super a favor do faça você mesmo. Bom, e como estamos falando aqui de capacitação, conhecimento, qualificação, eu também, já que estou tendo aqui o privilégio de estar ao lado do Edu, também vou querer ter o meu momento de aprendizado aqui com ele e fazer aí um ensaio com ele, seja de um trabalho de voz ou seja mesmo tentando aí ensaiar algumas letras nesse mundo musical. Vamos nessa? Vamos nessa. Então, se é pra gente aprender alguma coisa de voz, vamos começar primeiro pensando em alguma articulação aqui que por muitas vezes vai parecer engraçada, mas acho que é legal de fazer. Vamos começar com um som de Z e a gente vai fazer assim. E agora a gente vai modular para com o tempo, ao longo do tempo, isso vai aumentando, você vai conseguindo fazer por mais tempo esse mais progressivo. Progredindo um pouco mais. E essa articulação aqui do a gente acha que não, mas vai mexendo com esses músculos aqui que a gente usa muito para articular, né? A gente precisa soltar, fazer essa palavra sair um pouco mais, falando até de voz falada, né? Você usa muito a voz para trabalhar como jornalista, então esses exercícios são muito úteis para o dia a dia, para no fim do dia você não estar também com a voz ali cansada e ter né? que recomeçar no outro. Agora, pensando em projeção de voz, e que a gente pode usar também para voz cantada, mas primeiro nesse exercício, uma coisa bem projetada. Imagina que você está olhando para o outro lado da rua, você encontrou alguém que você conhece e você vai chamar. Normalmente a gente chama meio assim, né? Gritando, a gente chamaria tipo, ei! Oh! Tá vendo que é diferente da minha voz falada? Ela sai e eu não me sinto machucado assim. Ei! Oh! Tenta fazer esse exercício. Olha, imagina ali alguém do outro lado e faz só isso por enquanto. Ei! Oh! Tá, vou imaginar a Nina do outro lado brigando com o boy dela. Isso. Nina!
ei, ou. Tá vendo que nesse primeiro ei, ou, ele tem uma característica assim de um latidozinho, né? Ei, ou. Ele sai mais definido, assim, do ei. Vai de novo. Ei, Aí. ou, ei, ou. E fazendo isso, a gente naturalmente articula aqui uma pressão que, óbvio, tem toda uma coisa técnica envolvida, diafragma, compressão, Inspiração. apoio, mas isso é um comando que está tão introjetado na nossa vida, o nosso corpo já sabe esse lugar. Então é muito um gatilho, assim, uma imagem que você consegue acessar e já coordenar o seu corpo para ir para esse lugar que tem uma projeção grande e tal. E aí, óbvio, tem vários exercícios desse tipo que parecem mais abstratos ou são engraçados, mas que no fundo a gente vai mostrando ou às vezes ensinando para o corpo que existe uma memória ali, ou se não existe a gente vai aumentando isso, e na hora de cantar a gente consegue projetar a voz lembrando desse comando, lembrando de algum acesso ali que a gente tem mais fácil. Então tem várias coisas assim que ajudam na voz falada. Você vai ver, pensando nessa ideia de, vou chamar alguém que está longe, ei, oh, diminuindo um pouquinho esse lugar de projeção, até na voz falada isso ajuda também. Dá certo, né? Perfeito. Essa aqui foi a nossa conversa com o Edu Ferreira, ele que é produtor musical, músico, empreendedor, publicitário e professor também. Isso aí. Edu, obrigado. Sucesso sempre. Obrigado aqui pelo esse bate-papo. Obrigado a vocês. O programa Na Onda vai para um breve intervalo. A seguir, vamos conhecer um karaokê inovador. Não saia daí, o programa Na Onda da Música volta já. E a gente está aqui com a Ana Su, ela que é proprietária da Arena Karaokê, um entretenimento, né, interativo, onde é possível a pessoa cantar uma música por cima de uma música gravada com o microfone. A proposta é essa, né, Isso. Ana? Inclusive a gente tem diversidade de K-pop, música brasileira, americana, chinesa, japonesa. Mais de 20 milhões de músicas. E um bem bacana dessa proposta da Ana aqui na Arena Karaokê é que ela teve uma ideia muito inovadora, muito criativa, por sinal, viu, Ana? Parabéns, porque aqui nesse espaço onde a gente está aqui conversando com a Ana, é uma proposta onde as pessoas vêm em grupo, né, Ana? E aí são diversos tamanhos, formatos, né, que a casa, que a Arena Karaokê proporciona para as pessoas que gostam desse tipo de entretenimento. E aqui ela é soltar o verbo, porque de fato, eu por exemplo, eu moro em Brasília, sou de Recife, no Nordeste, mas eu nunca tinha visto uma ideia tão bacana, tão legal como essa sua. Ah, sim. É um estilo asiático, né? Voltado na Coreia do Sul, todos os karaokê, a maioria é assim. É difícil ver karaokê aberto, porque o pessoal gosta de privacidade, gosta de reunir os amigos, né? Pensando nessa proposta, nesse formato de entregar privacidade, comodidade, que a Ana trouxe essa proposta de negócio que é uma novidade, é uma inovação, pelo menos para mim, eu nunca tinha visto, como falei, e um negócio que acaba também gerando oportunidades, né, Ana? Sim, claro. Além de karaokê, a gente tem nas máquinas, né, como conectar ao YouTube algumas músicas que de repente você não ache no repertório, você pode conectar no YouTube e deixar tocar. Ele serve como uma pequena discoteca também, né? Privado. É uma coisa bem reservada, bem diferenciada, né? E a Ana estava me contando aqui, gente, que aqui você pode ouvir e cantar músicas em diversos idiomas, né, Ana? Diversos idiomas. Chinês, coreano, a gente tem cliente japonês, tem clientes americanos,
bolivianos, que tem também músicas voltadas ao reggaeton. E como é que surgiu essa sua ideia de empreender nesse negócio, nesse segmento, Ana? Eu já tinha experiência, né, em outro serviço. Eu trabalhei nessa área há uns 10 anos. Aí depois surgiu a oportunidade de montar, né, meu próprio negócio e graças a Deus deu certo. Ou seja, já são alguns anos aí que a Ana está nesse caminho, nessa jornada. Sim. Essa coisa de bar, karaokê, né? Já tenho bastante experiência. E como é que é, Ana, empreender com a música? A música, ela trouxe para mim principalmente o K-pop, né? Mundialmente ela está sendo reconhecida, né? Muita série coreana, né? Isso acabou gerando bastante procura, né, pra gente. Porque o pessoal vê muita série coreana, doramas, né? E aí já desencadeia para karaokê, comidas, né? E acho que o bairro todo, o bairro Bom Retiro em si está crescendo muito. A favor dos doramas e série, né? Agora, Ana, você acredita que esse mercado brasileiro, o mercado da música brasileira, o mercado do karaokê, ele é muito diferente do mercado lá fora? E aí a gente fazendo uma comparação com o mercado coreano, a gente está muito atrasado nesse sentido? Atrasado, não. Mas em relação à maquinária é um pouquinho atrasado. Porque você pode ver a diferença, a qualidade de som, né? Que é bastante diferente. Uma máquina que veio de lá da Coreia, né? Com uma máquina que é fabricada aqui no Brasil. Tanto você pode ver a quantidade a máquina coreana, ela tem mais ou menos umas 20 milhões de músicas. Aí a outra tem pouca memória, né? Precisa melhorar. Eu acho que com o tempo vai melhorar bastante. E que com certeza esse melhoramento vai vir por meio da tecnologia, da inteligência artificial, da inovação, né? Da tecnologia, para você ver, antigamente só tinha a música, o aparelho coreano só tinha a música coreana. Agora já tem inglês, já tem tailandês, já tem chinês, japonês. Futuramente, quem sabe, né, colocam o português também junto, né? O que esperar desse mercado do karaokê aqui no Brasil? Eu gostaria também de ter a oportunidade, né, de expandir, não só em São Paulo, né? A gente tem um amigo também agora que está vindo para BH. Ah, que bacana, novidades vindo por aí. Novidade e gostaria de expandir, o Brasil é muito grande. É verdade, e já pensou, por exemplo, no modelo de franquias, no franchise? Expandir a marca Arena Karaokê para outras cidades brasileiras? Já pensei já. Inclusive estou bastante positiva nisso. Trazer as máquinas, né? A gente abrir uma franquia nos principais estados, né, do Brasil. E Ana, só para a gente finalizar, vale a pena então apostar nesse mercado de karaokê no Brasil? Vale a pena investir, vale a pena se tornar um empreendedor? Vale a pena. Porque é uma coisa que a música nunca vai deixar de existir, né? Aí vem os petiscos, as bebidas, é uma combinação perfeita. E a gente percebe aqui, conversando com a Ana, o quanto esse negócio tem dado certo, né? Porque no início, apenas 2 pessoas. Hoje em dia já tem bem mais, né, Ana? Isso. Eu e meu marido, né, a gente começou, aí agora a gente tem umas 15 pessoas aproximadamente. E mais uma filial, né, que abrimos há 3 meses atrás. Ou seja, de fato, um negócio promissor e que, como a Ana bem falou, e já deu o recado aqui para quem está em casa nos assistindo e para quem quer conhecer esse espaço inovador, que essa ideia se torne realidade em outras cidades do país. Ana Su, obrigado pela essa entrevista aqui com a gente, o programa Na Onda do Canal Empreender. A Ana Su, que é proprietária aqui da Arena Karaokê, essa unidade que fica aqui no bairro Bom Retiro, na cidade de São Paulo, e que tem aí, pelo menos, os planos de que
esse modelo de negócio se estenda por todo o Brasil. Obrigado, Muito parabéns obrigada. e sucesso sempre. Obrigada. E a gente encerra mais uma edição do programa Na Onda da Música. É claro que antes eu vou fazer aquela minha participação especial aqui no karaokê e cantar uma das minhas músicas preferidas do Chiclete com Banana. Me acompanha. Um beijo em você eu quero dar,